Esperar o máximo aí, apesar de eu ter colocado lá no grupo, porque eu queria explicar uma questão de uma das portas, que é a porta dourada, porque ela tem a ver com o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento e algumas coisas que a gente espera que aconteça. Então, a dourada. Isso. E aí, também conhecida como oriental, né? E aí eu queria só explicar essa questão porque isso, de fato, é o que a gente espera que vai acontecer, mas nem todo mundo chegou. Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer pelo dia, obrigado por mais um domingo na tua casa. Entregamos esse momento de aula em tuas mãos, que o Senhor possa nos ensinar e renovar a nossa mente. Entregamos também o culto que vai acontecer daqui a pouco, que o Senhor seja adorado e cultuado da maneira devida e que o Senhor seja o centro do nosso culto. Tira toda a humanidade, todo o homem como centro das coisas e que o Senhor seja adorado e reverenciado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Neemias 3. A gente vai cobrir o Neemias 3 e Neemias 4 hoje. E aí, Neemias 3 a gente não vai ler, porque ele fala basicamente sobre o trabalho de reconstrução dos muros, né? Então, assim, é uma visão geral da reconstrução dos muros, quem fez o quê, a ordem que o muro é reconstruído, e por aí vai. Se você pega para fazer um estudo um pouco mais detalhado, você vai ver que a ordem aqui é um sentido anti-horário. Mas então, o capítulo 3 ele vai falar sobre as 10 portas, isso é um ponto importante. No período de Neemias são 10 portas. Ele é construído, eles são reconstruídos, né? As portas são reconstruídas junto com o muro em sentido anti-horário e elas são completamente reconstruídas em um período muito curto de apenas 52 dias. Beleza. Um outro ponto importante que você vai perceber em Neemias 3 é que participaram da reconstrução homens e mulheres. E essa foi uma informação que o Neemias, o autor do livro, fez questão de não deixar de fora. E isso é uma característica interessante sobre o texto bíblico, apesar do que muitas pessoas falam que a Bíblia é um livro antigo e ele é machista, é patriarcal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que na Bíblia nós temos relatos e livros com nomes de mulheres, nós temos mulheres sendo citadas em posição de decisão, nós temos mulheres importantes que são relatadas e foram registradas. Então, na Bíblia não existe essa coisa de machismo. O que existe na Bíblia é o que a gente deve acreditar até hoje. Homens e mulheres têm papéis diferentes que juntos se complementam. Sempre foi assim, Deus planejou dessa maneira, e é isso que a gente acredita, tanto em termos de igreja quanto em termos de família, né? Nessa visão é o que a gente chama de complementarista, uma coisa que eu particularmente sou. Eu sou complementarista, então eu acredito que homens e mulheres têm papéis completamente diferentes. Aquilo que eu falei para vocês naquela aula que eu falei sobre o trabalho, lembra? Que o trabalho dignifica o homem, mas acaba com a mulher? É aquele tipo de coisa. O trabalho, ele foi feito, esse trabalho árduo, essa responsabilidade principal foi feita para o homem, não para a mulher. Da mesma maneira que a mulher tem funções específicas que não cabem ao homem se responsabilizar completamente. Agora, juntos, eles se complementam e a coisa funciona. Então, o texto, Neemias teve esse cuidado de deixar registrado de maneira expressa que tanto homens quanto mulheres participaram dessa reconstrução. Ou seja, as mulheres não devem ser excluídas do trabalho. Graças a Deus. Mas, assim, nesse sentido, a gente pode, inclusive, trazer para um sentido ministerial. As mulheres não devem ser excluídas do serviço ministerial. E eu realmente acho que as mulheres não devem ser excluídas do serviço ministerial. Uma vez eu estava até comentando com a Clarinha, Fernanda estava, a gente estava comendo, não sei se foi lá em casa, se foi na rua, e a gente estava discutindo isso, porque eu era de uma posição de que as mulheres têm espaço no ministério. Eu acredito que dentro de certo contexto, de certas limitações, mas eu acredito plenamente no serviço ministerial das mulheres. Pode falar. Da minha mãe. Aham. A minha mãe é minha referência como mulher de Deus. Sim. Foi construir o templo da igreja congregacional de Bento Ribeiro. Minha mãe era quem cozinhava, ela não ia
Exatamente. Para os trabalhadores. Uhum. É completamente uma forma. É. Não só isso. Tem um trecho de um livro do Moody, um teólogo antigo, e conta que certa vez uma mulher chegou para o Moody e falou o seguinte: eu acredito que eu tenho um chamado para pregar a palavra. E o Moody perguntou para ela: você tem filhos? E ela respondeu: sim, eu tenho 6. Ele: então, você pode pregar para os seus 6 filhos. Seu ministério de pregação está dentro de casa. Pregue para os seus 6 filhos. Porque as crianças, elas precisam ser ensinadas biblicamente, e elas precisam ser levadas à conversão. Então, é aquilo que o pastor Paulinho falou. Às vezes a gente acha que serviço ministerial é apenas de uma única maneira, e não necessariamente é. Para fazer. E aqui, quando a gente fala sobre muro, a gente fala sobre proteção, é impossível a gente desassociar da oração, que é essa coisa, esse papel da intercessão, da oração, é levantar muros de proteção, né? E aqui você vê que homens e mulheres participaram. Se a gente fizer essa analogia com a oração e com a intercessão, homens e mulheres participam. Que é um serviço tanto de reconstrução quanto um serviço de batalha, né? Como a gente vai ver aqui em Neemias 4. Então, essa é uma informação importante. Neemias faz questão de ressaltar que as mulheres também participaram. E aqui é uma informação histórica. Ao longo dos vários anos da cidade de Jerusalém, os muros foram construídos e reconstruídos algumas vezes por causa das guerras e tudo mais. Então, nem sempre a cidade de Jerusalém teve o mesmo número de portas. No tempo de Neemias, se você parar para ler Neemias 3 e ir marcando de caneta todas as portas, são 10. Hoje em dia já não são mais 10, são apenas 8. Agora, nesse período de Neemias, são 10 portas, que são essas aí que estão na sua apostila, pode acompanhar comigo. A Porta das Ovelhas, essa daqui é a ordem, né? Porta das Ovelhas, na verdade não está na ordem, acabei de ver. Mas são essas 10. Porta das Ovelhas, Porta do Peixe, a Porta Velha, a Porta do Vale, a Porta do Esterco ou do Monturo, a Porta da Fonte da Água dos Cavalos, a Porta Oriental, que também é chamada de Dourada e que está atualmente fechada, e a Porta da Guarda. Aquela porta é aquela porta ali, aquela que tem dupla. Ali está como Porta Velha, mas aquela ali é a Porta Oriental, ou a Porta Dourada. Ela está hoje fechada. O que acontece aqui, minha gente? Neemias reconstruiu os muros, pouco tempo depois de Zorobabel ter reconstruído o templo, que é o que a gente chama de segundo templo. Isso ficou durante vários anos, até que 70 anos depois de Cristo, Jerusalém ela é novamente sitiada pelo Império Romano, depois do que ficou conhecido como a Grande Revolta dos Judeus. O Império Romano, então, ele cerca Jerusalém. Quem era o general na época era o general Tito, depois ele vira imperador Tito, mas eles cercam Jerusalém, tomam Jerusalém, e eles destroem os muros novamente, e eles destroem novamente o segundo templo, aquele templo que foi reconstruído por Zorobabel. Os muros vão ser reconstruídos muitos anos depois por um sultão, mas o segundo templo não. O segundo templo continua destruído, hoje tem aquela mesquita lá em Jerusalém, e o terceiro templo ainda precisa ser reconstruído. Agora eu queria, Clarinha, tem como botar a Porta Dourada? Vê se vai, que eu trouxe as imagens. Isso. Teria que apagar só a luz um pouco, para ficar um pouco mais claro. Eu não sei se vai dar para ver muito, mas eu vou explicar. Oi. Lá no outro está melhor, né? É verdade, lá no outro está melhor. Só para eu não me afastar por causa da gravação. Ali são 2 portas. E talvez não dê para ver direito, mas aquilo ali na frente, aquilo ali é um cemitério. Isso é uma informação importante para aquilo que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas aquilo ali é um cemitério. Essa é a porta que tem profecias na Bíblia, onde o Messias deveria entrar.
ela foi fechada por um cara chamado Solimão o Magnífico. Bota para mim a foto dele. A foto não, porque na época não tinha, né? Mas a pintura dele. Esse cara aí foi um sultão muçulmano, um sultão otomano, e ele foi a pessoa que deu a ordem para fechar a Porta Dourada. A Porta Dourada foi fechada na coisa de 1560, mesmo período que vai estar acontecendo a reforma na Europa, e mais ou menos quando o Brasil vai estar sendo descoberto, para você ver como que o nosso país é muito recente, né? Mas em 1560 ele determina o entijolamento dessa porta que está fechada até hoje. Acende a luz para mim, por favor. Aí eu queria que você olhasse, então, aí na sua apostila. Exato, é isso que a gente vai tratar agora, porque algumas tradições dizem que sim. Olha aí no último parágrafo da sua primeira página. Hoje Jerusalém, então, ela só possui 8 portas, que são essas aí: a porta de Damasco, a porta de Herodes, a porta de Jafá, a porta do Esterco, a porta de Sião, a porta dos Leões ou a porta de Santo Estevão, porque na tradição da igreja é a porta perto da qual o Estevão, né, o discípulo de Jesus, ele foi martirizado. Então a tradição da igreja chama de a porta de Santo Estevão, enquanto também é conhecido como Porta dos Leões, porque aquele cara bonito lá, o Solimão o Magnífico, ele mandou colocar 2 leões na entrada das portas, porque fazia parte da cultura deles, então tem esses 2 nomes. As outras portas é a Porta Nova e a Porta Oriental e a Porta Dourada, que é essa daqui. E essa é uma outra curiosidade dessa porta. Algumas pessoas acreditam que essa porta de Jerusalém é a mesma desde Salomão. Está começando a falhar, não está? O microfone, não? Não? Beleza. É a mesma porta desde a época de Salomão, sendo a única porta original de todas. Se isso for verdade, isso também está muito ligado ao cumprimento profético que a Bíblia diz que essa porta vai ter. Que a Bíblia diz que o Messias deve entrar por essa porta. Então seria natural ou de se esperar que essa porta realmente se permanecesse original. Então algumas pessoas dizem que essa é a única porta original aí até hoje. Agora, quem foi que construiu essas 8 portas? Aquele cara que a gente botou ali no telão, que é o sultão. Pode botar de novo, Clarinha, por favor. Esse pode deixar aí ele. Ele que reconstruiu os muros e ele que reconstruiu as 8 portas que nós temos até hoje. Vira aí a sua apostila. Essa é uma outra questão. Porque nas portas de Neemias eram 10. As portas atuais do sultão são 8. Mas as portas do futuro, de Apocalipse 21, são 12. Para você ver que ao longo do tempo o número das portas ela foi mudando. Neemias 10, sultão 8, Apocalipse 21 falam de 12 portas, cada porta com o nome de uma das 12 tribos de Israel, que eu botei aí para vocês: Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, Efraim, Manassés e Benjamim. Sempre lembrando que tem a tribo de Levi, só que a tribo de Levi não entra na contagem. É por isso que ela nunca vai aparecer na contagem das 12 tribos. Foi uma ordem dada por Deus. Sobre a porta oriental. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 44. Vamos olhar essa profecia. Aí você bota para mim de novo a foto da porta, por favor, Clarinha. Ezequiel 44. A gente vai ler do 1 ao 3. Então ele me levou de volta para a passagem da porta exterior do santuário, que dá para o oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse: esta porta ficará fechada, não se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Somente o príncipe, por ser príncipe, se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da porta e sairá pelo mesmo caminho. Então, essa é uma profecia que fala sobre a porta sendo fechada e sobre o príncipe passando por essa porta. E aqui nós temos 2 pessoas nesse texto. Nós temos Deus e nós temos o príncipe. Nós temos o pai e nós temos o filho. Então, a profecia de Ezequiel 44,
ela fala sobre Jesus entrando novamente em Jerusalém por essa porta. Olha rapidinho Ezequiel 43, versículo 1. Então me levou à porta que dá para o oriente, é essa aqui, e vi a glória de Deus de Israel vindo do oriente, e o seu som parecia o som de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a aparência da visão que tive era como da visão que tinha tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como as que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. Ezequiel 44 fala que Deus havia passado por essa porta. Ezequiel 43 é o relato dessa passagem. Agora, Ezequiel 44 fala que, além do Senhor, o príncipe também entraria. E aí, justamente essa porta pela qual Jesus deve passar, ela está fechada. Olha aí a sua apostila. Essa porta, então, está completamente fechada por tijolos, como a gente viu aí nas imagens, desde o século XVI, por ordem dos sultões otomanos, provavelmente pelo sultão Solimão Magnífico, que teve esse reinado aí de 1520 a 1566. Aí vem a pergunta: por que, então, que essa porta foi fechada? A tradição, boa parte da tradição, diz que ele tinha conhecimento da profecia de Ezequiel. Então, a ideia de mandar fechar foi uma tentativa de impedir esse cumprimento dessa profecia. Se você parar para pensar, ao longo do relato bíblico, isso não é uma novidade. Herodes fez a mesma coisa tentando matar Jesus quando ele soube do cumprimento da profecia. Então, boa parte da tradição diz que ele sabia dessa profecia e ele tenta impedir o cumprimento. Um outro aspecto que leva a crer que ele de fato sabia foi justamente a criação do cemitério, porque foi ele que mandou fechar e foi ele que construiu um cemitério muçulmano. Então, se você olha na imagem, ele tem realmente um cemitério muçulmano ali. Por quê? Porque a Bíblia proíbe que o sacerdote tenha contato com mortos, porque ele fica cerimonialmente impuro. Então, para um judeu, ter contato com gente morta, um sacerdote ter contato com gente morta era uma coisa impensável. Então, ele não apenas fecha, mas como ele também coloca um cemitério muçulmano ali na frente. A segunda hipótese é a seguinte: era que foi uma questão de estratégia militar. Por quê? Porque exatamente na frente da porta fica o Monte das Oliveiras. Então, se tivesse algum tipo de exército ou de invasão vindo pelo monte, aquela porta estaria fechada, eles não poderiam entrar. Agora, se de fato o motivo de fechar a porta foi só militar, ele também tem a ver com o cumprimento de uma profecia bíblica. Abre, por favor, a sua Bíblia lá em Zacarias 14. Se a preocupação dele, Zacarias está lá no finalzinho do Antigo Testamento, se a preocupação do sultão foi impedir um avanço militar vindo do Monte das Oliveiras, que está exatamente de frente para a porta, isso também tem a ver com uma profecia bíblica. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que quando Jesus voltar à terra fisicamente, ele deve descer no Monte das Oliveiras. Ele desce nesse monte e ele simplesmente atravessa, indo em linha reta até a Porta Dourada, a Porta Oriental, por onde ele deve passar. Então vamos lá, Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia, vamos ler a partir do 1. Vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Se você para olhar o versículo 2, e você para ver o atentado terrorista de 7 de outubro pelo Hamas, foi exatamente isso aqui que aconteceu. A parte ali que fazia a fronteira com Gaza foi invadida, as casas foram queimadas, mulheres foram estupradas, uma parte da população local foi levada a cativeiro e a outra morreu. Só que, ao que dá a entender, é que o versículo 2 fala sobre esse tipo de situação em uma escala muito maior. 3. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha. Deus pessoalmente irá lutar.
E aí, como que ele luta pessoalmente? Vem o versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias. Olha isso, diante do terremoto. Isso aqui é uma informação talvez importante para a gente. Nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os santos. Aquilo que a gente, de vez em quando a gente fala, né? Que eu particularmente acredito que vai ter o arrebatamento, vamos ter o corpo glorificado e vamos retornar para isso daqui. Até porque o texto fala que Jesus virá com os seus santos, com a gente. 6. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. Isso aqui é interessante, assim, a gente fica conjecturando, mas assim, está tendo um outro problema no Oriente Médio aí nos últimos 2 dias entre o Israel e o Hezbollah. Vocês estão vendo isso? Não. Se você pegar para ver as imagens do bombardeio de madrugada agora, de Israel no Líbano, a noite virou dia, por causa das bombas. Dá para ver claramente tudo, as casas iluminadas, porque teve uma hora que o bombardeio de Israel causou um blackout no país inteiro, parece. Tudo ficou no escuro, mas as bombas iluminam tudo. Então, se você olhar por esse lado, talvez signifique isso. Ele está sugerindo que vai ter um terremoto. Exato. Vai ter uma instalação de uma falha geológica no monte que vai repartir. Exato. O pastor Marcos, ele falou isso daí, ele adiantou. Porque quando ele fala no versículo 5 que acontecerá como nos dias de Uzias, rei de Judá, que aconteceu um terremoto, o pastor Marcos, nosso geólogo da casa, ele falou que seria essa questão e que conseguiria repartir o Monte das Oliveiras. Tem uma instalação que vai fazer o vale. Exato. E naquela região tem uma falha. E aí é isso que ele fala no versículo 4. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio. E vai instalar um vale. E vai criar um vale. Vai abaixar o terreno vai afundar. O terreno afunda. Agora, e assim, isso aqui acontece quando Jesus desce. Jesus bota o pé, o vale tem um terremoto e o vale é criado. O monte é repartido ao meio. Olha o versículo 8. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso está falando desse período de guerra. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então, aqui, a profecia fala desses eventos acontecendo em 2 estações distantes. Então, talvez essa guerra não seja uma guerra muito rápida. Talvez aconteça ao longo de um ano, talvez, não sei. Ou talvez essa questão dessa característica, né, da coisa das águas vivas fluindo é que vai acontecer no verão ou no inverno. Isso a gente realmente não sabe. Agora, fato é, a profecia diz que Jesus desce no Monte das Oliveiras. Vai acontecer esse terremoto, vai ser criado um vale. Agora, ele desce no Monte das Oliveiras, que está exatamente na frente dessas portas. Ele desce, se acontecer a coisa do terremoto, isso aqui a gente já tentando ajudar, né? Mas assim, se acontecer a coisa do terremoto, talvez seja uma solução, por exemplo, para o cemitério muçulmano, porque vai abrir. Se realmente a falha for até lá, à beira ali da porta, mas ela vai abrir. Hoje em dia, eu vi isso, a gente vai botar um videozinho, não agora, acho melhor não. Não, bota o videozinho. Eu vou botar o outro no grupo, que é um maior. Esse aí são 5 minutinhos só. É de uma brasileira que mora em Jerusalém. Inclusive, se você vê a cobertura antiga da CNN, do início da Guerra de Gaza,
ela está sempre lá, é sempre ela que fala. Tem que apagar a luz, Rômulo vai apagar. Vai lá, Clarinha. Mais importante em Jerusalém, vamos conhecer ele. E a gente vai seguir os passos de Jesus. Ele chega aqui no domingo, que a gente conhece como o Domingo de Ramos, e vai subir num jumentinho branco e descer o Monte das Oliveiras, o mesmo caminho que a gente vai fazer juntos agora. Vamos lá. Isso aí é a profecia de Zacarias, né? Que se cumpre em Jesus entrando E uma experiência em única que se pode fazer aqui em Israel é vir no Domingo de Ramos, todos os anos, e fazer esse mesmo caminho com milhares de cristãos do mundo todo, carregando os ramos e celebrando esse dia tão importante. Aí você vai ver que é muito pertinho. Entrando no cemitério judaico do Monte das Oliveiras. Por que tem um cemitério nesse lugar? Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias vai chegar pelo Monte das Oliveiras. Zacarias, e quando ele chegar, os mortos vão ressuscitar. E por isso a tradição judaica fez 1 mais 1. Quer dizer, se ele chega por aqui e ele ressuscita os mortos, os primeiros mortos a serem ressuscitados são os mortos enterrados no Monte das Oliveiras. Então isso aqui é como se fosse um camarote, entre aspas, para o fim dos tempos. E por isso os judeus são enterrados aqui nesse local há 3.000 anos. Ele é o cemitério judaico mais antigo do mundo, que continua em funcionamento. Uma coisa que a gente repara quando chega nesse cemitério e em qualquer cemitério judaico do mundo é que não tem flores aqui. Quando as famílias e os entes queridos visitam o túmulo, se trazem pedras. A pergunta é por quê? Primeiro, a pedra não tem valor nenhum. Isso quer dizer que ricos e pobres, todo mundo é igual depois da morte. E além disso, vir e colocar uma pedra aqui é um sinal de carinho. E quando a gente chega e vê esses sepulcros aqui todos cheios de pedra, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. Os judeus são sepultados. O corpo é enrolado em mortalhas e colocado dentro da terra, não se usa caixão, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. E depois se colocam essas lápides para marcar o lugar. A pessoa não está enterrada aqui dentro, e sim ela está enterrada no chão. E se vocês olharem, todos os sepulcros estão enterrados nessa direção. Os judeus do mundo todo são enterrados na direção de Jerusalém. E quando a gente está em Jerusalém, a gente é sepultado na direção de onde ficava o Templo de Jerusalém. Hoje em dia, a cúpula de ouro. Era o segundo templo. E muita gente conhecida do Antigo Testamento está enterrado aqui no Monte das Oliveiras. Um exemplo é aqui o sepulcro de Hagai e Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. A descida, ela não é tão longa assim, mas como vocês podem ver, ela é bem íngreme. E Jesus cruza o Vale de Cedrão e ele entra pelo Portão Dourado e faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns séculos depois, esse portão vai ser fechado. E a tradição local fala que ele só vai ser reaberto o dia que o Messias chegar. Para os judeus vai ser a vinda do Messias, para os cristãos vai ser a volta de Jesus, mas de uma maneira ou de outra, o portão está fechado por enquanto. Pode parar. Clarinha, obrigado. Chegamos agora no Jardim de Getsemane. Aí depois vocês podem ver o restante do vídeo, mas o que interessa para a gente é isso daí. Então vocês conseguem ver que o Monte das Oliveiras está exatamente na frente desse portão dourado. E a profecia de Zacarias fala que Jesus ele desce no Monte das Oliveiras, ele entra por esse portão, como diz lá a profecia de Ezequiel 44. Então, se a ideia do sultão foi realmente fechar a porta com medo de uma invasão pelo Monte das Oliveiras, também tem um aspecto profético, porque, de fato, Jesus ele entra novamente por Jerusalém através do Monte das Oliveiras. Olha aí na sua apostila, depois dos 2 pontos aí que eu já expliquei. Além de fecharem a porta, os otomanos construíram um cemitério muçulmano, né, em frente à porta oriental. Isso é importante porque, como eu falei, tem aquele impedimento cerimonial que está em Levítico 21, do 1 ao 4. Não, tem o cemitério judaico no Monte das Oliveiras e tem o cemitério muçulmano que é em frente à porta. Exato. É aquilo que ela falou assim, as pessoas acreditam que se forem enterradas aqui, elas vão ser as primeiras a ressuscitar. Não parece ser um entendimento muito correto, na minha opinião, do texto bíblico. Por quê? Porque, primeiro, que deve ser caríssimo ser enterrado ali,
mas segundo porque a Bíblia fala que primeiro os mortos ressuscitarão. Isso está lá em Apocalipse 19. Depois a igreja, os santos que estiverem na terra. Está falando do arrebatamento para as bodas, né? Então, todos vão ser, os mortos primeiro serão os primeiros a ir e encontrar Jesus nos ares, e logo depois os santos vivos. Então, não tem muita coisa a ver, assim, da pessoa, onde a pessoa está enterrada. Todos irão encontrar Jesus nos ares para as bodas. Todos os mortos. Hã? É uma questão mística, completamente. Exato. Exato. É uma questão, Elisa falou, é uma questão mística e cultural deles. É igual essa coisa de todos os judeus serem enterrados na direção de Jerusalém. É isso. Não importa de onde você esteja, a cova ali vai estar voltada para a cidade. Tá? Esses dois links aí são os links dos vídeos. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois. Então, essa é a questão da porta. A porta permanece fechada, tem esse cumprimento profético relacionado com essa porta. Agora, abre, por favor, sua Bíblia lá em Neemias 4 e vamos seguir. Dúvidas sobre essa questão da porta e sobre esse cumprimento da profecia? Não? Tá bom. Vendo assim a geografia agora, né? O vale já está lá. Aquele... Já está o vale ali. Mas não sei, será que não seria assim? O que deve acontecer é o terremoto que vai cativar a falha que está ali dormindo. Aí ele vai abrir mais. Aí o vale vai abrir mais? Entendi. Porque ali já tem a geografia. É porque o vale é assim, né? Tá o vale. Mas não pode ser uma coisa assim agora? Tipo assim? Tem que ver aqui, só que ele disse aqui, né, que uma parte vai para norte. Exato, uma parte vai para o oriente e outra vai para o ocidente. E depois esse negócio dessas águas que ele fala aqui, É mas por- ele vai chegar, vai formar uma região baixa. Entendi. Só que eu teria que ver no mapa para ver Uhum. aqui. Se aquela ali é a porta oriental, ela está para cá, a porta ocidental está exatamente para o outro lado, né? Eu acho. E o vale está no meio. Sim, está no meio. Porta, o cemitério muçulmano, O vale, o Monte das Oliveiras. E o monte. Exato. não, paralelo à borda das portas. Comprido assim, né? Assim, correndo. Eu vi ali quando ela mostrou. Fato é que o texto de Zacarias fala que os santos voltam com Jesus no Monte das Oliveiras. Então, talvez se a gente não tiver oportunidade de Israel em vida, talvez naquele momento a gente vá. Ainda mais agora, né? Com essa guerra, acho que vai demorar um cadinho. Oposição ao trabalho da reconstrução. Então, Neemias 3 ele fala sobre o serviço de reconstrução e Neemias 4 começa a falar sobre essa oposição. Assim que eles começaram a fazer o trabalho, os inimigos ficaram sabendo. E aí os inimigos usaram basicamente duas ferramentas para se opor ao trabalho: zombaria e resistência armada. Mas a primeira coisa que eles usam é a zombaria, a coisa de ser ridicularizados. Então, olha aí Neemias 4, versículo 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Então, o primeiro tipo de oposição que eles receberam foi a zombaria. Isso é interessante, que parece uma guerra psicológica, né? Eles já eram excluídos, exilados, estavam ali tentando reconstruir as coisas, e a primeira coisa que eles passam foi pela vergonha. Os inimigos, os moradores em volta começaram a ridicularizar e fazer pouco dele, ao ponto de eles falarem assim: deixa eles reconstruírem, que uma só raposa vai derrubar aquela obra porca que eles estão fazendo, em outros sentidos. Antes de mais nada, eu até coloquei aí na folha, sempre que um plano de Deus começa a ser cumprido,
por seus filhos em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo, existe resistência por parte de Satanás, que é o nosso adversário. 1 Pedro, abre 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 fala desse nosso inimigo, desse nosso adversário, o adversário das nossas almas. 1 Pedro 5,8. O nome Satanás significa isso, né? Significa adversário. Não significa inimigo, não significa vilão, significa adversário. E aí, 1 Pedro 5,8, o texto diz: Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, ou adversário da vossa alma, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que mesmo os sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. É engraçado que esse consolo no final, né? Ele vira e fala assim, olha, estejam firmes, resistam na sua fé, e estejam conscientes que da mesma maneira que vocês estão sofrendo aqui em Macaé, o pessoal está sofrendo lá no Rio, o pessoal está sofrendo nos Estados Unidos, o pessoal está sofrendo no Chile, o pessoal está sofrendo, sei lá, na China, e por aí vai. Existe, isso daqui é uma coisa que a gente não costuma pensar muito, porque as culturas são muito diferentes. A gente não pensa nem que a gente é a mesma igreja, por exemplo, dos irmãos da Assembleia de Deus aqui de Macaé, ou os irmãos da Batista ou da Presbiteriana. A gente realmente não consegue ter essa visão de corpo com muita facilidade. Mas o apóstolo ele fala, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Agora, fato é que Pedro, ele dá esse alerta, né, que o diabo é o nosso adversário. Então, a primeira arma que eles usaram contra o povo que estava reconstruindo os muros foi a zombaria. Olha aí na sua apostila. As armas de oposição usadas pelos inimigos na reconstrução do muro foram zombaria e resistência armada. Aí eu coloquei algumas, né? Ferramentas para resistir à zombaria dos inimigos podem ser a renovação da mente, como diz lá em Romanos 12, e eu sempre gosto de lembrar de Mateus 16, 18. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Mateus 16, 18. Que é você saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, não que você vai ficar imune, mas você vai ficar mais firme, principalmente no que diz sobre a sua capacidade, sobre você se sentir capaz e sobre você vencer aquilo que em psicologia chama de síndrome do impostor. Sabe síndrome do impostor? Aquela sensação de que você tem de que a qualquer momento vão descobrir que eu não sei nada sobre isso daqui que eu estou fazendo, em que eu sou uma farsa, que eu não tenho gabarito para falar sobre isso, que eu não estou capacitado para isso. Isso é chamado de síndrome do impostor. Eu acho interessante o texto de Mateus 16, 18. Olha o que diz. É aquele diálogo de Pedro, né? Não, pera lá que eu estou perdido. Mateus 16, 18. Isso, estava olhando errado. Aí olha o que diz o versículo 15. E Jesus lhe perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro conseguiu identificar e conhecer quem Jesus era. Esse é o gatilho da coisa aqui desse texto. Primeiro, Pedro diz quem Jesus é. Depois de andar com ele, de conhecer Jesus, ele passa a saber quem Jesus é. Aí, então, vem a resposta de Jesus, né? A reação de Jesus. 17. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foste carne e sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Aí vem o versículo 18, onde Jesus diz quem Pedro era. E digo-te ainda que tu és Pedro. Pedro não sabia que ele era Pedro? Para pensar. Pedro não sabia, você não sabe que você é o Paulo, você não sabe que você é a Michele. Não tem ninguém com esquizofrenia. Pedro sabia que ele era Pedro. Mas aí vem e Jesus continua. Bem-aventurado, e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus reconhece para Pedro que ele sabia quem ele era, você é Pedro, e ele ainda fala sobre a questão, nesse caso aqui, sobre a função ministerial de Pedro. No sentido de que ele seria uma peça importante para a igreja.
Agora, quando ele, isso aqui é importante que vocês entendam. Porque tem duas leituras diferentes. Quando ele vira e fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica vai pegar esse termo aqui, esse versículo, para falar que a igreja foi fundada em Pedro. E, portanto, Pedro é o primeiro Papa. Quando um Papa morre, a expressão o trono de Pedro, de São Pedro, está vago, está vazio. Ou seja, precisa-se de um novo líder para sentar no trono de Pedro. Não parece que essa é a melhor tradução do texto. Porque pedra, em grego, é Petra, enquanto Pedro é Petros. É diferente a palavra, apesar de serem parecidas. O que Jesus está querendo dizer é, digo-te que tu és Pedro, eu reconheço quem você é, e você é você. Aí você vira e fala o seguinte, putz, mas isso é muito vazio, você ser você. Mas, na verdade, não é. Porque a síndrome do impostor faz com que você duvide que você, de fato, é você. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo. Eu, como advogado, e aí, vamos supor que, sei lá, parece uma pessoa no escritório querendo fechar comigo para eu prestar assessoria para a empresa dela numa área que eu particularmente não domino e não tenho experiência. Eu pego, porque eu vou estudar, eu vou aprender e eu pego. Mas a minha cabeça vai dizer, cara, você não tem experiência nisso. Você não é capaz de fazer isso. Você vai dar um prejuízo para o cliente e uma hora vão descobrir que você é uma farsa. Esses meus pensamentos, eles são pensamentos de dúvida sobre quem eu sou. E aí vem Jesus e afirma para Pedro que ele é ele. É por isso que eu coloquei aqui uma das ferramentas para resistir a essa zombaria do inimigo, é você saber quem você é. Quem vai dizer quem você é, muitas das vezes, não é o seu marido, não vai ser a sua esposa. Os pais têm um papel importante nisso, mas às vezes não são os nossos pais, é Deus. É Jesus. Tanto é a mesma coisa para a sua função ministerial ou para a sua missão ministerial. Eu posso olhar de fora e conseguir distinguir, olha, fulano tem uns dons muito voltados para essa área. Mas mais do que eu falar para você, que talvez você não leve muita fé em mim, e fale assim, tá, está falando isso, mas eu não me sinto capacitado para a coisa, é você ouvir isso do próprio Senhor. Então, as duas ferramentas aí que eu coloquei é essa questão da renovação da mente e a questão também de você saber quem você é em Deus. Olha aí no Neemias 4. A resposta de Neemias à ridicularização foi a oração. Lembra? A gente viu isso em Neemias 1 e 2. Assim que ele recebe o problema, ele devolve o problema para Deus em oração. Isso vai acontecer novamente aqui em Neemias 4, versículo 4. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que profere. Isso aqui é Neemias orando contra os inimigos. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Neemias faz uma oração pesada no versículo 4 e no versículo 5, é a coisa do queima ele, ou então mata eles. Quer falar? Ele levantou o escudo e aquilo que veio voltou. Exato. Ele basicamente resolve isso. Então, zombando a gente, resolve esse pessoal aí, mata, leva para o cativeiro, que eles sejam apagados da terra. Isso na Bíblia é chamado de oração de imprecação. Ou isso tem alguns salmos nesse sentido, salmos imprecatórios, que são salmos de maldição, ou orações de maldições. Nesse caso aqui, Neemias ele ora rogando praga sobre os inimigos. É isso que acontece. Aí você vai olhar o texto, aí eu trouxe até alguns aí para você. Salmo 35 é um salmo de imprecação, ou imprecatório. Salmo 109, Salmo 137, do 8 ao 9, também é. Jeremias 18, 23, também é. Aí você vai olhar na Bíblia e vai falar assim, caramba, se está em Neemias, eu posso fazer essa mesma oração pelas pessoas que são... Não pode. Pelas pessoas que são os meus inimigos. Não parece que essas orações são permitidas no contexto pós-cruz, ou seja, do Novo Testamento. Quando a graça e a misericórdia de Deus já haviam sido reveladas e disponibilizadas a todos.
Thales, da onde que você tira isso? De 2 textos. O primeiro é aquele que a gente falou na semana passada, na semana retrasada, do Sermão do Monte, onde Jesus manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Lembra que eu falei isso? Aqui você até falou que também que costuma orar e tudo mais, mas ela ora bastante. Eu ainda falei, eu não rendo o assunto com Deus. Eu só boto lá, peço umas 5 bênçãos e está ótimo para mim por aí. Mas o outro texto que dá para você ver isso é Lucas 9. Abre, por favor, Lucas 9, que o pastor Marcos até já citou o exemplo aqui da coisa de você pedir para Deus mandar fogo do céu e consumir os inimigos. Lucas 9, versículo 54. Exato, a gente vai chegar lá. Lucas 9, versículo 54. Aqui, Jesus está indo para Jerusalém e ele envia mensageiros ali para entrar em um povoado samaritano, pedindo para os discípulos arranjarem um lugar para eles ficarem. Só que aquela população não quis recebê-los no povoado. Falou assim, não entra aqui porque vocês não são bem-vindos. Aí, então, vem o versículo 54, que é muito curioso. Vem o versículo... Porque, assim, é curioso, porque é engraçado, mostra um descontrole emocional e, ao mesmo tempo, mostra uma fé absurda deles. É ou não é? Vamos ler o texto. 54. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram... João, não é nem Pedro, né? João. Disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, e foram para outro povoado. Por que mostra uma fé absurda? Porque Tiago e João tinham certeza que, naquele momento, se eles olhassem para o céu e, desce fogo, o negócio ia acontecer. Nisso daqui a gente tem que dar crédito para eles, porque, de fato, eles tiveram essa fé. Agora, quando eles têm essa reação, Jesus repreende, fala assim, cara, não, vocês não estão entendendo, não vim para isso, não é esse o momento histórico da linha do tempo de Deus, não é mais essa fase, nós não estamos mais nesse momento, isso acabou. Então, não parece, pelo padrão do Novo Testamento, que as orações imprecatórias sejam permitidas. Então, quando você tiver um inimigo, não ora pedindo para Deus mandar fogo na cabeça deles, mas ora pedindo para Deus abençoar. E Jesus continua fazendo a afirmação que ele veio para salvar. Exato. Então, é contraditório, né? A coisa de matar e ele vem para salvar. Tudo quando Pedro, então, ele pega a espada e corta a orelha do soldado romano, Jesus não simplesmente, Pedro, que vacilo, não faz isso, vai pegar mal. Não, Jesus vai lá e cura o soldado. Então, assim, tem essas questões. Então, volta lá para Neemias 4, Neemias faz essa oração pesada ali de Neemias 4, sempre lembrando que a zombaria aqui não é uma zombaria voltada para um projeto de Neemias ou para um projeto da população no geral, mas é uma zombaria voltada para um projeto de Deus, porque Deus é que havia dado aquela ordem. Então, Neemias, quando ele ouve aquela zombaria, ele não fica ofendido por ele, mas ele fica ofendido pelo próprio Deus. A gente vê um texto parecido, um sentido parecido em Abacuque. Abacuque, ele olha para o pecado do povo e ele pergunta para Deus, Senhor, até quando? Até quando que eles vão ficar cometendo esses pecados e o Senhor não vai fazer nada? Até quando? Ele não fica, ele movido pelo zelo e pela santidade, Abacuque pede para que Deus tome uma decisão. Se o Senhor não vai fazer nada, até quando? Eles estão pecando. É um sentimento parecido. E aí, como a zombaria não deu certo, eles continuaram trabalhando. Versículo 6. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. A zombaria não deu certo, como eles deram uma avançada boa e reconstruíram metade dos muros. Aí vem o início da resistência armada, versículo 7. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas... Mas quando Sambalate, que era samaritano, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém
e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos dele de dia e de noite. Mais uma vez, Neemias pega o problema e devolve para Deus o problema. Clarinha, coloca um mapa para mim. Isso daqui, alguns textos vão falar que eles estão completamente cercados pelos inimigos. Esse daqui é um mapa que o André, acho que vai ficar melhor. Apaga a luz mais uma vez para mim, coisa rápida que já estou terminando. Isso aqui é um mapa que o André, que é um cientista político, colocou ontem na internet. Tem como dar zoom na imagem? Aí. Isso aqui é o estado da guerra atual. Né? Israel está numa faixinha de areia bem no meio ali, que está em azul. E todas em vermelho representam os inimigos que estão atacando Israel nesse momento. Então, muito parecido com esse texto, Israel é completamente cercado por inimigos, né? Aí você tem Gaza, você tem a Cisjordânia, você tem o sul do Líbano, parte da Síria, o Iraque do lado, o Irã e o Iêmen aqui do lado, aqui embaixo. Então, Israel ele é completamente cercado de inimigos. Coisa que parece que é a situação aqui de Neemias 4. Pode acender a luz de novo, por favor. Coisa que parece que é aqui a questão de Neemias 4. Mais uma vez, Neemias, então, ele leva essa situação para Deus em oração, só que dessa vez, ele, além de orar e jogar uma maldição neles, ele organiza o povo militarmente. Então, ele vai dividindo em turnos. Vocês trabalham, vocês empunham armas. E mesmo as pessoas que estavam reconstruindo os muros também estavam preparados para a batalha. Olha o versículo 18. Cada um dos construtores trazia a espada, a cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Finalzinho do versículo 23. Cada um ficava com a arma à mão. Os reconstrutores, então, eles tinham dois trabalhos. Eles tinham um trabalho civil e um trabalho voltado para a guerra, para o militarismo. Quando a gente para olhar isso aqui, é possível a gente fazer uma associação com a nossa vida. Todos nós temos vidas seculares, representada aqui na coisa da reconstrução dos muros. Vocês têm o trabalho de vocês, eu tenho o meu escritório, nós temos família, nós temos as coisas, os problemas do dia a dia, nós temos problemas de saúde, nós temos aquilo que a gente chama de vida secular. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a nossa vida secular, nós estamos inseridos em um contexto de guerra, de batalha, ainda que a gente não veja. Mas a Bíblia é muito clara nesse contexto. Tanto é que Paulo fala em Efésios 6 sobre armaduras espirituais. Não é para você vestir uma armadura física e sair por aí igual um soldado medieval ou um soldado do Império Romano, nada disso. Mas ele está falando sobre armaduras espirituais, não só armaduras, como uma arma que é a oração. Abre, por favor, sua Bíblia em Efésios 6, para a gente terminar. Efésios 6. Aí você vai ver Efésios 6 a partir do 10 até o 18. Mas eu queria ler só o finalzinho, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala sobre essa armadura e ele fala sobre essa arma que é a oração. Então, parece que, de certa maneira, nós somos como esses construtores do muro. Vivemos uma vida secular, normal, segunda-feira, amanhã todos nós vamos trabalhar, mas nós estamos inseridos nesse contexto de hostilidade. Então, trabalhamos normalmente, mas temos que estar preparados empunhando essas armas espirituais que estão à disposição da igreja. Amém? Dúvidas? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Elisa, ora para a gente.